Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. Hoje nós vamos explicar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O ponto central deste evangelho, o capítulo 6, é o modelo de oração que Jesus nos ensinou. Ele começa falando da prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai. Existia 3 atos dos judeus com relação a exercer justiça. Era dar esmolas, que era a piedade judaica, a oração e o jejum. Então, ele começa com a questão da piedade, da esmola, né? Que nós devemos ter o cuidado quando nós doamos alguma coisa, não fazer como aqueles que são os hipócritas. Hipócritas são aqueles que fingem ter um relacionamento com Deus e, na verdade, eles não têm um relacionamento com Deus de verdade. Eles pregam uma coisa e fazem outra, né? E, na realidade, eles ficavam nas ruas para que os homens vissem o que eles estavam fazendo. Mas o fato é que nós devemos ter esse entendimento que aquilo que nós fazemos, quem tem que ver é o Pai, que secretamente nos recompensará. E o segundo ponto é a oração. Jesus, ele começa dizendo uma forma de oração. Nós temos várias formas de oração. Podemos orar no nosso quarto, trancado, secretamente, momento a sós, orar num templo ou no morro, qualquer lugar, dentro do seu carro. Em qualquer circunstância, podemos ter uma forma de orar. Deus aqui ele dá um modelo de uma forma de oração que vai para o teu quarto, secretamente você vai orar. E ele agora ele fala do modelo de oração que nós temos que fazer. É a oração dominical, é o Pai Nosso. O Pai Nosso são 7 petições. Dessas 7, 3 é para glorificação a Deus e 4 é Deus trabalha na nossa vida. Quando eu digo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, nós estamos fazendo aqui adoração, submissão e pedido de provisão ao Pai. Quando nós falamos aqui de o pão nosso que cada dia nos dai hoje, esse pão é o pão de balanço de sobrevivência, né? Também tem o pão da vida, que é o pão espiritual. Mas o nosso entendimento é que esse pão é o pão nosso de cada dia mesmo, para nosso sustento. E perdoa as nossas dívidas, são os nossos pecados, são dívidas espirituais. E só Deus pode perdoar. Não são dívidas terrenas, porque essas dívidas o homem poderia perdoar. Mas quando eu disse perdoar as nossas dívidas, são dívidas espirituais. São os pecados que só Deus pode perdoar. Assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos têm trazido consequências negativas para nossas vidas, nós também temos que perdoar. Porque se nós não perdoamos, como é que nós queremos que Deus nos perdoe? E o último, nós temos aqui a questão da liberação de perdão, da proteção, da provisão e a questão da aprovação. Não deixeis cair em tentação e livra do mal. Nós sabemos que Deus não tenta ninguém. Jesus foi tentado na condição de natureza humana, porque Deus não pode ser tentado.
Mas nós podemos ser tentados também, como Jesus foi com a natureza humana. Mas vamos pedir a Deus proteção. Por quê? Porque o inimigo, ele nos tenta, mas só vai até onde Deus permite. É nesse sentido que nós pedimos a Deus a proteção. E o terceiro ponto, nós vimos primeiro que é a provisão, que são as esmolas, a oração e agora o jejum. O jejum, ele é importante na nossa vida espiritual para enfrentar dificuldades. O jejum é para o nosso fortalecimento espiritual. Mas Jesus ele fala como devemos fazer essa prática do jejum. Aqueles homens os hipócritas ficavam desfigurados para dizer que estavam jejuando perante aos homens. Já receberam a recompensa, que foi a glória dos homens. Mas nós devemos jejuar para que ninguém saiba, de forma secreta, que só o Pai sabe. Porque secretamente o Pai nos recompensará. E ele continua aqui, nesse capítulo, falando dos tesouros no céu. Há uma preocupação muito grande com o valor temporal e não com o eterno, de juntar coisas aqui na terra, que a traça e a ferrugem corrói, que consome, que é destruída. Mas nós temos que construir coisas lá no céu, que há tesouros no céu, que a ferrugem e a traça não corroem. E aí ele vai falar na questão dos dois senhores. Há o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos, o Deus que nos libertou dos nossos pecados, da escravidão dos nossos pecados. Ele veio morrer em nosso favor, em nosso lugar, trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Esse Deus que nós cremos. Mas também tem outro Deus chamado Deus Mamum, que é o dinheiro. Para muitos, esse dinheiro é um Deus. Por quê? Porque não precisam do nosso Deus, esse Deus criador. Acham que não precisa para nada, porque eles podem tudo com dinheiro. Mas é lei de engano. Porque nós sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Tem situações que o dinheiro não compra. Quando a pessoa chega a um estado de uma doença terminal, o dinheiro não compra. E aí nós sabemos que a vida é um sopro, a qualquer momento podemos partir. Só levamos a alma quando morremos. E essa alma ela vai imediatamente após a morte, ou para o paraíso para descanso, descanso eterno, ou para o lugar já de sofrimento. Mas também fala da ansiosa solicitude pela vida, que nós não devemos ficar ansiosos pelo vestir, pelo comer, porque tudo Deus vai providenciar para nós. Aqueles que andam em comunhão com Deus terão a certeza que Deus vai tomar a providência. Os gentios procuravam essas coisas, ou seja, fama, poder, riqueza. Mas Jesus ele nos ensina uma coisa muito forte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje há a inversão desses valores. As pessoas buscam primeiro as coisas materiais, a vida temporal, e deixa o reino de Deus, o valor eterno, em segundo plano, onde devíamos inverter. O valor eterno tem que ser preponderante, tem que ser primeiro na nossa vida. Deus é primeiro lugar na nossa vida em tudo. Devemos entender que sem Deus nada podemos fazer. É isso que esse capítulo 6 de Mateus, ele nos revela coisas tremendas, coisas maravilhosas para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Que Deus continue nos abençoando.